Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, da cidade de Apucarana, no Paraná, e estou partilhando com vocês, já há alguns vídeos, a figura e o que ela significa e nos ensina do Padre, o servo de Deus, José Calvi. No último vídeo que nós tivemos, a gente viu um pouquinho, assim, a sua história quando pequeno. E ele, que nasceu numa família cristã, foi educado de maneira muito simples, mas também muito fiel pelos seus pais, na cidade de Cortemília. Ele decidiu entrar na vida religiosa e seguir o caminho, este caminho da vida consagrada, como presbítero, como padre. E ele decidiu-se pela humildade. É uma característica que ele assumiu para si. E lembrem-se, humildade aqui não é se excluir das responsabilidades. Não é vergonha ou acanhamento. Não é medo. Humildade é uma escolha clara para não estar em evidência, mas para continuar trabalhando e assim fazer a diferença. A escolha de José Calvi por esse caminho não é aleatória, é inspirada. O modelo que José Calvi escolheu certamente é o modelo de Maria e de José, mas através de um caminho específico. O caminho específico é o caminho criado por José Marello. José Marello, santo também ele, fora padre, bispo, e fundou a Congregação dos Oblatos de São José, da qual o Padre Calvi, como também eu e outros oblatos de São José, fazemos parte hoje em dia. Naquela época, a vida religiosa recebia muitos jovens que desejavam este caminho, mas nem todos continuavam. Inclusive porque as exigências e as dificuldades eram múltiplas. O deslocamento, os limites na alimentação, as situações sociais, econômicas eram muito difíceis. Lembra-se que nós estamos numa época que logo teve a Primeira Guerra Mundial e a Europa sofreu muito com essa Primeira Guerra Mundial. Assim, a figura de José Marello era inspiradora para o jovem Giuseppe Calvi, que será futuramente o nosso padre José Calvi. Ele passou por todas as etapas formativas, porém, curiosamente, ele não concluiu a teologia. Na realidade, o padre Calvi vai concluir a teologia no Brasil, em Curitiba, depois que ele já era missionário. E um elemento também que chama muita atenção na vida do jovem Giuseppe Calvi, padre, é que ele, antes de ser ordenado padre, quando foi ordenado padre e durante a sua vida de padre, ele teve problemas de saúde, problemas acentuados de saúde. Ele tinha tuberculose. E a tuberculose, que é uma doença que vem também dos limites de pobreza em onde a pessoa viveu, a tuberculose ela o acompanhou a vida inteira. Às vezes mais intensamente, às vezes menos intensamente. O que chama atenção é que o José Calvi, padre recém-ordenado, ele que foi ordenado em junho, ele em setembro já partia para o Brasil, setembro do mesmo ano. E é interessante isso, ele não tinha saúde, ele era muito frágil e, no entanto, ele insistiu na decisão de ser missionário. Ele ia para um país do qual ele não conhecia o clima, ele não conhecia a língua, ele não conhecia a cultura, ele desconhecia tudo isso daí. Apenas ouvira dizer algumas coisas de missionários que tinham vindo para o Brasil e tinham voltado, e ele decidiu-se por esse país que é o Brasil. Ele nunca mais voltou para sua Itália. Inclusive, por conta da doença, que o tomou realmente de maneira muito forte, e pelos limites, a Segunda Guerra Mundial, que ele pegou ainda um pedacinho no Brasil,
impedia os transportes de passageiros com facilidade. Essa decisão missionária marcou profundamente a vida deste jovem padre e que aqui viverá toda a sua experiência pastoral. É encantador imaginar que um homem que tinha possivelmente muitas possibilidades pela cultura, pelo próprio crescimento humano como presbítero, como padre, ele investiu toda a sua vida de modo consciente na missão, em anunciar o evangelho e, de um modo muito específico, em acompanhar jovens em situação de risco e enfermos. É isso que nós vamos conhecer um pouco ainda nos próximos vídeos que nós teremos sobre a figura de Padre José Calvi, que nós acreditamos é um homem santo, porque viveu a graça e colocou a sua inteligência e o seu afeto no sentido de experimentar tudo isto e propor àqueles que estavam ao seu redor. Eu vou ficando por aqui, mas a gente ainda vai se encontrar. Por enquanto, graça e paz para você.